Oi gente, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar sobre A Sucessora da Carolina Nabuco. Esse livro aqui que está muito esquecido pelos literários de hoje em dia, ninguém mais fala sobre ele e é um livro recheado de coisas maravilhosas, de histórias fascinantes. Esse livro ele foi adaptado para novela em 1978 pelo Manuel. Fundava mais em alguns personagens desse livro, até porque era uma novela, né? Então precisava enrolar mais os capítulos, então eles se aprofundaram mais na personalidade de alguns desses personagens e o resultado foi muito bom na época. Mas ainda assim esse livro é fantástico e de jeito nenhum ele é uma leitura superficial. A gente aqui vai conhecer a personagem Marina, o personagem Roberto Stein e uma personagem que ela não é viva, porém ela é mais viva do que muitos outros personagens dessa história, que é Alice Stein, a primeira esposa do Roberto e que faleceu. Depois Roberto se casou de novo com a Marina. Todos da casa vão viver em função da memória da Alice Stein. Volta e meia, a irmã do Roberto Stein, que é a Germana, ela vai ficar lembrando dessa Alice, do comportamento dela, de como ela se vestia, de como ela se comportava em determinados momentos, em determinados eventos também, em festas. E a Marina vai cada vez se diminuir mais por conta dessa sombra gigantesca dessa mulher que faleceu. Até porque a Marina, ela é uma menina muito jovem ainda, ela está liberando os seus 16, 17 anos, mulher de sociedade, coisa que a Marina ainda é muito crua, ela acabou de chegar nesse mundo, então ela não tem muita noção de como se comportar e de como se socializar com essa nova gente, que ela não é acostumada. Ela era uma menina de fazenda, morava com a mãe e tinha visita do primo de vez em quando, mas era uma vida muito pacata, sem grandes novidades, sem tantas visitas, diferente da vida que ela vai levar com o Roberto, que a casa dela praticamente vira um clube. A gente vai ver que a casa nunca está vazia, sempre vai ter convidados nessa casa. Eles já se apoderam da casa, vão para a quadra, para a piscina, é acostumada àquela vida pacata de fazenda, né? Essa memória da Alice Stein, essa sombra que permeia aquela casa, essa presença dessa mulher já falecida, mas tão viva dentro daquela casa, pela Germana, que é a irmã do Roberto, nunca pelo Roberto. E a Marina vai começar também a cismar com essa presença e não vai deixar que as pessoas esqueçam da Alice Stein em um minuto sequer. Porque ela vai cismar tanto com essa imagem, com essa figura, inclusive tem um retrato enorme dela na sala, depois eles vão trazer essa imagem, que as pessoas já não vão mais conseguir esquecer a Alice Stein, seja porque a Marina está tentando imitar, seja porque a Marina está tentando decifrar algum defeito da Alice, alguma coisa para que ela própria consiga não mais ser cismada com aquela imagem. Quando que esse poder está dentro dela desde sempre. Ela não vai precisar de subterfúgios, de defeitos que ela vai descobrir dessa personagem já falecida para se desprender disso. Mas para ela, na cabeça dela de 17 anos, ela precisa descobrir algo. Então ela vai ficar constantemente atrás disso. Esse lado atormentado da Marina pela sombra da Alice vai tornar esse livro quase que muitas vezes ela vai olhar para esse quadro e achar que o quadro está falando com ela. Ela vai ter sonhos, pesadelos, na verdade, por conta desse quadro, por conta da Alice Stein, e pesadelos, inclusive, que a Alice vai falar diretamente com ela. Então essa é uma história de que a gente vai ficar em dúvida se essa personagem está enlouquecendo ou não, o que está acontecendo com ela, e a gente vai torcer para que ela não enlouqueça, porque afinal de contas a Marina, por mais que ela se apague muito devido a essa presença constante da falecida, ainda assim é uma personagem muito forte e muito cativante. Ela vai dar respostas em algumas pessoas que a gente vai ver que naquele momento mereciam tais respostas, e ela vai ter uns pensamentos muito interessantes quanto à sociedade burguesa da época, né, do século 30 aqui no Brasil. Ela vai dizer que eles são muito superficiais, com fofocas e muito menos preocupados com boa literatura, com assuntos realmente interessantes que ela já se acostumara a conversar com o primo ou com a mãe na própria fazenda em que ela morava. Então vai ser muito interessante essa leitura para quem quiser embarcar nela. É um livro pouco falado hoje em dia, mas eu garanto que esse livro realmente é muito bom. A gente tem um caso polêmico da época em que a Carolina Nabuco foi plagiada. Sim, ela foi plagiada por uma escritora
a Daphne du Maurier, se não me engano é assim que se fala o nome dela, e que ela fez um livro chamado Rebecca, a Mulher Inesquecível. A história é praticamente a mesma. Quem quiser pelo menos assistir o filme, eu vou colocar como vocês podem encontrá-lo. E a meia hora, 40 minutos de filme, você vai ter a certeza desse plágio, porque a personagem é praticamente igual e a história que a cerca é também praticamente igual. Mas eu ainda dou muito mais crédito à sucessora do que a Rebecca, porque é uma história muito mais bem criada e que não foi plagiada, evidentemente. Fora que a literatura brasileira, a gente tem que dar mais importância aos nossos autores e autoras. Esse livro, principalmente, merece toda a importância e destaque do mundo. Leiam que vocês vão gostar, tenho certeza, tá bom? E quem realmente for ler, me avisem aqui embaixo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa leitura, tá bom? No Instagram, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.